Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 23 de julho de 2025. São 19 horas. Minha amiga, meu amigo, os Bolsonaro começam a sentir o peso da lei. Começou com o Jair Bolsonaro e as suas artimanhas e espertezas que acabaram levando o STF a colocar nele a tão prometida, tão esperada tornozeleira para impedir que ele vaze do nosso país. Mas, ao mesmo tempo, minha amiga, meu amigo, o Eduardo Bolsonaro, que é a principal figura nesse episódio todo, nós vimos aí, inclusive, uma senadora bolsonarista dizendo que o pai dele estava para ser preso a qualquer momento, estava de tornozeleira por causa dele, mas, na verdade, quem está bancando a aventura do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos é o Jair Bolsonaro. Ele está de tornozeleira e agora o Eduardo Bolsonaro começou a sentir o peso da lei e as consequências dos seus atos. Ele teve os bens aqui no Brasil bloqueados, e não são poucos, e também as suas contas bloqueadas. Agora, a mulher dele também tem as suas contas bloqueadas, os seus bens bloqueados. E aí começou aquele chororô do bolsonarismo, mas a esposa dele não fez nada, ela não se meteu em nada. E eles se esquecem que as esposas e familiares dos ministros do STF também perderam o visto. O que é que elas têm a ver com isso? Ou seja, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Mas ainda assim não é suficiente, porque o Jair, aqui no Brasil, tem muitos milhões para enviar para o Eduardo e não precisa enviar diretamente para ele, envia para qualquer outro que ele conheça lá nos Estados Unidos, não tem a menor dificuldade. Muito bem, minha amiga, meu amigo, agora chegou a hora de bloquear as contas do Jair Bolsonaro. Porque é com esse dinheiro que o Eduardo Bolsonaro está promovendo tudo o que ele está promovendo lá nos Estados Unidos. Essa decisão vai ser anunciada a qualquer momento, mas o Alexandre de Moraes vai esperar um momento muito propício, que é o momento do próximo ato do Eduardo Bolsonaro que tiver consequência lá nos Estados Unidos por ação de Donald Trump, decorrente daquilo que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá. Então, a próxima resposta do STF ao Trump e ao Eduardo Bolsonaro, que estão fazendo o que estão fazendo, é bloquear as contas do Jair. E aí vamos ver como é que o Eduardo Bolsonaro vai se virar lá nos Estados Unidos. Será que o Trump vai dar dinheiro para ele? Veremos. Seja como for, minha amiga, meu amigo, no caso da prisão temporária, a prisão preventiva do Jair Bolsonaro, eu acredito que isso pode não sair neste exato momento por conta do que está para acontecer. O julgamento está para acontecer a qualquer momento. Pode ser que o STF prefira esperar mais um mês, mais algumas semanas, um mês e meio, para concretizar essa medida, a menos que o Jair Bolsonaro continue causando. Se ele continuar causando, vai acontecer. Mas se o filho dele continuar causando e continua causando, isso vai estourar nas costas do Jair Bolsonaro. Você lembra que eu disse aqui que o Bolsonaro ia pagar pelo que o filho dele estava fazendo lá nos Estados Unidos. Ele já ganhou tornozeleira, não é? Ele já teve várias medidas cautelares e vem mais por aí. Tudo isso vai ser dosado. Vamos passar para as informações que eu reuni para apresentar para você. Antes, eu quero lhe fazer um pedido. O Blog da Cidadania, para se manter, precisa da ajuda do público. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, de qualquer valor, minha amiga, meu amigo,
ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. E vamos em frente. O governo de Donald Trump passou a discutir a possibilidade de aplicar sanções ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e ao presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Esta é a primeira vez que a Casa Branca se debruça com certo grau de profundidade sobre os chefes do Legislativo brasileiro, a exemplo do mapeamento já realizado sobre ministros do STF. A esposa do Eduardo Bolsonaro tentou fazer uma movimentação bancária. Ela foi fazer a transferência e teve uma negativa do banco. E ela falou assim, mas eu não tenho processo, não tenho nada, o que está acontecendo? Quando foi ver, tinha uma ordem do Supremo Tribunal Federal, em sigilo, bloqueando as contas bancárias da mulher do Eduardo. Veja, nós já tivemos bastante sacanagem do Alexandre de Moraes. Nós já tivemos ele, por exemplo, indo contra a filha do Oswaldo Scrock. Mas, pelo menos, quando ele foi contra a filha do Oswaldo Scrock, o Oswaldo Scrock estava usando as contas bancárias da filha para arrecadação, que é que seja. E ainda assim, absurdo, defendi aqui com unhas e dentes os direitos dela. Mas a Heloísa Bolsonaro nunca se envolveu em absolutamente nada. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta sexta-feira que pediu a revogação dos vistos do ministro Alexandre de Moraes de aliados e familiares próximos. A medida ocorre após o Supremo Tribunal Federal determinar o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de acesso às redes sociais ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Aproveitando esse sábado para colocar meu marido para trabalhar um pouco, né? Aproveitar a força do homem, porque tô cansada de abrir caixas, preciso que ele organize algumas coisas e, né, aproveitar que o homem não tá viajando. Esse espaço aqui, que legal, uma sala de jogos. Olha isso, aqui tem adolescente também deve pirar, né? Ou os maridos mesmo. Olha aqui, linda, sério. Essa casa é incrível, olha aqui. As crianças ontem, quando chegaram, eu nem consegui gravar, gente, porque a euforia era tanto, eles pulavam, eles bagunçavam, a Georgia já puxava uma coberta aqui pra fazer cabana. Vou subir pra mostrar pra vocês, deixa eu mostrar essa área externa aqui. E tem mais um quarto lá. Mas assim, as crianças estavam... Eu até falei, gente, vamos dar uma voltinha pra mostrar a casa, porque eles não param, estão brincando demais aqui, a casa é muito legal. Olha, outra suíte. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros do que enfrentar esse sistema covarde e desumano. Mas eu não aceitei esse chamado para ter conforto ou comodidade. Eu aceitei esse chamado para defender os valores da nossa civilização. Pois é, o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ter os bens bloqueados por bancar o filho Eduardo nos Estados Unidos, em uma entrevista. O ministro Alexandre de Moraes também determinou o bloqueio de bens e de contas do deputado Eduardo Bolsonaro. A gente vai para Brasília conversar com o Caio Messina agora ao vivo. Pois é, esse é o próximo passo. A prisão preventiva do Jair Bolsonaro está congelada. Moraes ainda não respondeu, mas ela fica congelada aí à espera do próximo movimento do Trump. E vai numa gradação, não é? Eles vão escalando, um faz, o outro responde, e vai ficar nessa. É uma decisão deles, dos Estados Unidos e dos Bolsonaro, de provocar essa situação, porque a justiça brasileira não pode ser submetida à vontade de uma família que diga, olha, para nós as leis de vocês não valem. Então o Bolsonaro pode ter esses bens bloqueados, e essa também é uma próxima medida que pode vir antes de uma prisão preventiva. E vai naquela escalada. Eu diria para você que essa medida de bloquear os bens do Bolsonaro e do Eduardo dói mais que cadeia para eles. Porque cadeia eles sabem que pode ser revertida, tal. Agora o bloqueio dos bens, eles não têm como manter essa vida de luxos, não é? O Eduardo Bolsonaro disse que o STF bloqueou mesmo. Assim como eles atacaram as esposas, não é, dos ministros do STF, os filhos, a família inteira teve os vistos bloqueados,
estão querendo fazer a mesma coisa com a lei Magnitsky, que está na bala, está na agulha da arma para ser o próximo disparo no STF. E aqui você vê que o Marco Rubio mandou revogar os vistos do Moraes e dos familiares, né? A medida foi anunciada. E de todos os ministros do STF, Procurador-Geral da República, policiais federais, é uma loucura isso, né? E então, vamos terminar aqui com uma boa notícia para você.